E olha essa história. Padre acusado de abuso sexual de menores é preso. Ele teria tentado coagir testemunhas e vítimas, ligando para as pessoas, porque ele já estava respondendo a isso, já tinha esse indiciamento contra ele. A reportagem está na tela, vai lá. Um padre de 41 anos, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes e jovens ligados a atividades religiosas em Cascavel, foi preso por policiais do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente vítimas de crime. A prisão ocorreu na manhã de domingo, durante a Operação Lobo em Pele de Cordeiro. Polícia. Durante uma coletiva de imprensa, a delegada responsável pela investigação confirmou que as suspeitas de abusos começaram entre 2009 e 2010 e que, na época, o padre, que ainda era seminarista, teria abusado de um colega. A investigação ainda apontou que o caso foi repassado ao arcebispo responsável na época, mas que não foi levado para frente. A polícia afirmou que, ao longo das investigações, surgiram denúncias de que o líder religioso, que morreu em 2021, também teria cometido abusos. Esse abuso ele se deu contra outro seminarista. Apesar dessa vítima ser maior de 18 anos, ele estava em estado de sonolência, por isso é considerado vulnerável aí para a legislação penal. Esse caso ele foi levado à época, arcebispo da Igreja Católica aqui de Cascavel, porém nada foi feito. Esse arcebispo, na época, ele fez esses dois seminaristas assinarem um termo de acordo que esse fato não seria levado até as autoridades. Então, não foi levado nem para a autoridade judicial, nem para a autoridade policial na época. O que causa estranheza é que há relatos de abuso por esse arcebispo também. Esse arcebispo ele faleceu no ano de 2021 e ele acabou passando pano aí para esses abusos aí cometidos por esse seminarista. Eles tinham um vínculo bem próximo e o que causa estranheza, né? Porque também veio relatos aí de que esse arcebispo também cometia situação de assédio contra os seminaristas aí. O seminário, inclusive, era dentro da cúria, que era onde o arcebispo permanecia. Esses fatos, eles já tinham sido trazidos, já tinham sido levados também para a Igreja Católica, ali para o arcebispo que assumiu em 2021, após o falecimento do outro arcebispo, porém ele também fez pouco caso aí, não acabou trazendo ao conhecimento das autoridades policial e judiciária. Ocorreu sim esses fatos, né, no ano de 2012, 2013, quando eu era seminarista aqui em Cascavel, né? Qual que é a instituição? Era na Cúria Metropolitana mesmo. Eu morava com o falecido arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, certo? Não tenho provas dos atos cometidos por ele, mas toda vez que nós iríamos assistir uma TV, algo em grupo, né? Ele pedia para ele deitar no colo de um dos meninos e ele começava a acariciar. Dom Mauro, certo. Com exclusividade, a grave denúncia no dia 14 de agosto. Logo, o caso ganhou repercussão e recebemos a confirmação da Arquidiocese de Cascavel que o sacerdote denunciado foi imediatamente afastado de todas as funções. Mas o Nucria já estava com a investigação em andamento desde julho desse ano, após informações repassadas pela Polícia Militar. Ainda de acordo com a polícia, para se aproximar das vítimas, o padre oferecia presentes, dinheiro, viagens e convites para pernoitar em sua casa. Esse padre, em uma igreja aqui de Cascavel, tinha uns acólitos lá, que é uma espécie de coroinha, só que um pouquinho mais velho dentro da igreja. E ele oferecia aí, há relatos que havia bebidas alcoólicas disponíveis para esses adolescentes consumirem lá no local, crianças inclusive, porque tinham menores de 14 anos. Crianças e adolescentes, ele dava presentes, ele dava dinheiro, esses jovens, essas crianças e adolescentes, inclusive, até pernoitavam na casa do padre, e há relatos de funcionários dessa igreja aí, que essas crianças e adolescentes também dormiam dentro do quarto do padre, inclusive na sua cama. Após, ali pelo ano de 2019, há mais um relato já identificado de outra vítima. Essa vítima, ela teria 19 anos à época dos fatos, 19 ou 20 anos à época dos fatos. Se trata de um ex-usuário de drogas. Esse padre fez o acolhimento desse jovem para auxiliar ele na recuperação das drogas. Porém, quando ele solicita
essa ajuda aí para o padre. O padre relata que ele teria que pernoitar na casa paroquial aí porque ele daria um remédio que teria que pernoitar na casa. Então, esse jovem ele foi dopado e durante a terceira noite de estadia aí na casa do padre, ele acabou cometendo os atos contra esse indivíduo também. Até o momento, o Nucria já ouviu 11 pessoas, entre vítimas e testemunhas, e 3 vítimas diretas foram identificadas, sendo uma que era menor de idade na época dos fatos e 2 já maiores de idade. As investigações ainda apontaram irregularidades financeiras da gestão da paróquia e a prática de terapias em consultório particular, sem autorização legal para as atividades, inclusive em uma clínica na região central de Cascavel, que também foi alvo da operação. Os mandados de busca foi para a casa da mãe dele, onde ele estaria fixado residência, agora após que ele não está mais atuando como padre, e também para essa clínica. Na clínica, tanto na residência como na clínica, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, como computador e aparelhos telefônicos. Durante a operação, foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que vão auxiliar nas investigações. A polícia continua ouvindo possíveis vítimas e mais testemunhas. Algumas das pessoas que foram ouvidas, inicialmente elas seriam ouvidas como testemunhas, né? E durante a oitiva da pessoa ali, foi identificada que ela sim era uma vítima, mas como são pessoas aí que têm aproximadamente 23 a 25 anos hoje, na época dos fatos, como tinha entre 13 e 15 anos, não se enxergavam como vítimas. E agora, durante a realização das oitivas delas, a gente traz isso tudo à tona e acaba relatando para eles que eles também são vítimas desse indivíduo. A igreja reage com muita consternação e sofrimento, porque é um dos nossos presbíteros, mas é o desejo sincero da igreja de que a verdade venha à tona. Se o padre de fato cometeu o delito, ele deve responder por isso. E é importante dizer que assim que cheguei a Cascavel, trabalhei com todos os presbíteros um código de conduta do presbítero, o que a igreja espera, qual é o comportamento, onde tem orientações bem claras. Então, todos os padres foram orientados de como deveriam se comportar. Então, esse tipo de acusação feita a este nosso irmão padre, a igreja não aceita e não aprova. Então, há um desejo nosso de que a justiça, de fato, seja feita. Justiça humana e também justiça divina, e, claro, justiça eclesial também. E aí depois vem o lance seguinte, a igreja faz o papel dela e a justiça comum faz o dela. Está sendo feito, está fazendo. Essa é a verdade. Vamos aguardar e acompanhar tudo isso. Nos causa sempre uma revolta, uma estranheza, quando pessoas que se propõem a fazer o bem, a fazer o que é certo, agem por esse caminho. Rapaz, isso causa uma revolta muito grande.